Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro de Esdras, capítulo de número 2, que diz assim: Estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baana. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Hassum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Quiriate-Arim, Sefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramai de Geba, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Lode, Hadite e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, filhos de Adaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Harim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Rodavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Ratita, os filhos de Sobai, 139 ao todo. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Rassufa e os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia e os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Acube, os filhos de Hagad, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bensai, os filhos de Asná, os filhos de Meunitas, os filhos de Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Racufa, os filhos de Harur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Temar, os filhos de Nesias e os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai,
os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Gaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Porequete, Razebaim e os filhos de Ami. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube, Adã e Ímer. Porém, não puderam provar que suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Toda esta congregação junta era de 42.360, além de seus servos e suas servas, que eram 7.337. Havia também 200 cantores e cantoras. Seus cavalos eram 736, as suas mulas 245, os seus camelos eram 435, os jumentos 6.720. Alguns dos chefes de famílias, ao chegarem à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para restaurarem no seu antigo lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra meia tonelada de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, algumas pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os servidores do templo foram morar nas suas cidades, assim como todo o Israel. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por essa porção da sua palavra, em que nos fala, nos relata o nome, os nomes daqueles que voltaram com o primeiro retorno do cativeiro babilônico, já no governo de Ciro, que voltaram com Zorobabel. Aproximadamente, pelo relato, 50.000 pessoas, 50.000 homens, fora mulheres e crianças. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que é um Deus de restauração, um Deus de segunda oportunidade, um Deus que nos liberta do cativeiro. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, ao iniciar desse dia, fazê-lo na tua presença, com muita alegria no coração, com muita gratidão, com muito reconhecimento do que só o Senhor é Deus. A ti nós exaltamos, nós glorificamos e nós louvamos, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus único e verdadeiro, único Criador, sustentador de todo o universo, único que nos fez para a sua glória. Não apenas nos fez, mas providenciou, antes da fundação do mundo, o projeto eterno da salvação e redenção em Cristo Jesus. Te louvamos porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou, o Senhor tem trabalhado em nós, nos conduzindo a um processo de santificação. Como diz o apóstolo Paulo, aquele que começou em nós a boa obra há de completá-la até o dia final. Cremos nisso, Senhor. Sabemos que somos imperfeitos, fracos, pecadores, mas pertencemos a um Deus santo, poderoso, perdoador, um Deus que nos ama e que nos conduz rumo à vida eterna e à salvação em Cristo Jesus. Queremos pedir que o Senhor continue a trabalhar em nós, o Senhor não desista de nós. Clamamos ao Senhor que o teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo, de maneira que ele nos leve e nos conduza a um arrependimento genuíno e verdadeiro dos nossos pecados, a uma busca pela vida de santidade e devoção ao Senhor.
Há um desejo ardente de ler, de meditar e de obedecer a tua palavra. Que a tua palavra tenha centralidade nas nossas vidas. Que mais do que apenas uma declaração e uma confissão de fé, que verdadeiramente a sua palavra seja a nossa única regra de fé e prática. Que pelos princípios e ensinos da tua palavra possamos nos mover, existir, viver, trabalhar e glorificar o teu nome. Colocamos as nossas vidas e as vidas dos nossos familiares na tua presença, clamando ao Senhor que trabalhe em nós, que nos conduza ao arrependimento, à confissão de pecados, à reconciliação, ao perdão e que haja salvação no nosso meio. Aproveitamos para apresentar diante de ti os enfermos, suplicando que as tuas mãos poderosas e curadoras os alcance, trazendo restauração, trazendo vida plena e abundante. Que o Senhor também se revele a cada um deles como Deus Todo-Poderoso. Que todos possam confessar a Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas, para a glória de Deus Pai. Mais uma vez nos intercedemos por aqueles que estão angustiados, aflitos, deprimidos, que estão ansiosos, pessoas que têm enfrentado transtornos emocionais, psicológicos, psiquiátricos, que a boa mão do Senhor esteja sobre eles e que o Senhor derrame sobre eles do teu bálsamo, da tua paz, do equilíbrio emocional, que eles possam vir a conhecer ao Senhor, servir ao Senhor de inteireza de coração. E aqueles que já te pertencem, que já te conhecem, possam ser libertos e te conhecer ainda mais, assim como Jó, possam reconhecer e dizer que antes conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora seus olhos te viram. Que eles possam experimentar uma nova dimensão de intimidade e de comunhão com o Senhor. Que eles possam sentir a proteção do Senhor e que possam habitar e descansar à sombra do Onipotente. Pai, em nome de Jesus, clamamos pela tua igreja, renova a tua igreja, reaviva a tua igreja, restaura a tua igreja, revigora a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja volte aos princípios da tua palavra. Volte a ter uma vida de oração, de devoção diária, de leitura bíblica, de meditação na tua palavra, de busca de conhecer o Senhor e o seu poder. Uma vida cheia do teu espírito, uma vida de ousadia para proclamar as boas novas de salvação. Que haja comunhão, que haja harmonia, que haja respeito, consideração e que o Senhor vá trabalhando em nosso meio, que dia a dia o Senhor vá acrescentando aqueles que serão salvos, que haja salvação no nosso meio, que haja crescimento da tua igreja, crescimento emocional, crescimento espiritual, crescimento em maturidade espiritual, mas também crescimento numérico, que o Senhor salve vidas, que o Senhor liberte vidas, que o Senhor traga de volta para o aprisco aquela ovelha perdida, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para trabalhar para o Senhor, para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. Nós oramos agradecidos, no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.